Biografia de William Carey, capítulo 16. Dores do crescimento. O ato do parlamento que emendou o Estatuto da Companhia das Índias Orientais e permitiu o livre fluxo de missionários para a Índia trouxe muitas oportunidades para a missão de Serampur. Pela primeira vez, o governador-geral foi autorizado a solicitar ajuda missionária em caráter oficial. Poucas semanas depois de receber a notificação da nova lei, o governador-geral da época, Lord Moira, pediu a William que o visitasse para pedir a ele que missionários fossem enviados a Ambo, uma das Ilhas Molucas, do outro lado da Baía de Bengala. William correu de volta a Serampur para compartilhar as boas novas e pediu um voluntário para ir para lá. Para sua surpresa, seu filho de 19 anos, Jabes, atendeu ao chamado. Em 3 dias, Jabes foi batizado, ordenado ministro batista, casou-se e se preparou para partir. Seu irmão Félix, ele próprio, casado também e com 3 filhos, estava visitando Serampur na época e pôde participar do culto para comissionar Jabes ao novo chamado. Félix sabia como era sair sozinho como missionário. Vários anos antes, ele partira de Serampur e fora para a Birmânia, onde estabeleceu sua própria missão. Ele tinha o dom de seu pai para idiomas e traduziu porções da Bíblia para os birmaneses. Ele também compilara um dicionário da língua birmanesa. Antes de partir para a Birmânia, ele também se interessara por medicina e havia lido sobre a ousada experiência de Edward Jenner em 1976, com a primeira vacina contra a varíola. Depois que ele chegou à Birmânia, Félix se convenceu de que o povo birmanês provavelmente pegaria muitas doenças mortais quando o contato com pessoas de outros lugares crescesse. Ele convenceu o rei da Birmânia a deixá-lo vacinar a população local contra a varíola. Naquela época, isso representou o uso mais difundido de uma vacina no mundo. Quando a experiência foi bem sucedida, Félix Carey se tornou famoso na Birmânia. Infelizmente, porém, na viagem de volta, depois de visitar Serampur, o barco em que Félix e sua família estavam viajando virou durante uma tempestade. Félix foi o único que chegou à costa. O resto de sua família se afogou. Uma prensa, cópias dos evangelhos em birmanês e a única cópia de seu dicionário birmanês também foram perdidos. A perda de sua família levou Félix a uma profunda depressão. Foi preciso muito tempo para ele se recuperar. Logo depois, a chegada de Eustace Carey a Serampur como o primeiro missionário inglês licenciado para a Índia, mais missionários seguiram. Isso deveria ter sido uma coisa boa, mas acabou não sendo assim. Os novos missionários enviados pela Sociedade Missionária Batista, agora chamada Sociedade Batista Particular para a Propagação do Evangelho, eram todos jovens e não sabiam muito sobre o trabalho missionário. Em vez de observar e escutar em silêncio os missionários mais velhos e assim seguir seus conselhos, eles logo começaram a realizar reuniões particulares entre si para reclamar e criticar o modo de fazer as coisas dos missionários mais antigos. Para William, isso era de partir o coração. E mais ainda quando seu sobrinho Eustace se juntou a essas reuniões. Os novos missionários reclamavam que Joshua era muito mandão e esperava que eles o obedecessem em tudo. Eles se perguntavam por que William Carey se vestia e comia refeições fabulosas na mansão do governador-geral. Ele se considerava melhor do que todos os outros membros da missão? E por que a gráfica em Serampur imprimia livros escolares que não mencionavam religião neles? E o que acontecera com todo o dinheiro que a Sociedade Missionária Batista enviara a Serampur? Eles podiam ter obtido as respostas para suas perguntas com facilidade. Bastava perguntar aos missionários. No entanto, eles pareciam mais contentes em conversar entre si e provocar problemas. Quando os primeiros missionários se estabeleceram em Serampur 13 anos antes e estabeleceu sua comunidade, eles a montaram de tal maneira que todo missionário masculino tinha direito a um voto em questões importantes. Agora esse sistema funcionava contra os missionários de longa data. Depois de anos trabalhando em grande acordo em conjunto, William Ward, Joshua e William Carey passaram a perder todas as votações de decisões relativas ao trabalho missionário em Serampur. Isso foi muito difícil para os 3. Contudo, eles tentaram agir da forma mais graciosa possível.
O mais difícil de aceitar era o fato de esses novos missionários também escreverem cartas para a sociedade missionária, fazendo reclamações dos missionários mais velhos. A comunidade chegou a uma paz frágil, que durou vários anos. No entanto, em 1814, John Sutcliffe morreu, seguido um ano depois por Andrew Fuller. Esses dois homens, juntos com John Hilland, seguraram as cordas para William na Inglaterra durante seu tempo na Índia. Eles tinham sido o núcleo do comitê originário da Sociedade Missionária. Com o crescimento da missão, 19 membros foram acrescidos. Esses novos membros eram bons amigos dos jovens missionários enviados nos últimos tempos. Eles não conheciam William Carey, nem Joshua, nem William Varge. John Hilland era a única pessoa na sociedade missionária envolvida de forma direta no envio de William Carey. Assim, o novo comitê decidiu descobrir se os missionários de longa data em Serampore seguiram suas ordens. O comitê emitiu uma ordem para que todas as propriedades da missão em Serampore, incluindo a gráfica, os suprimentos de papel, as igrejas e as escolas estabelecidas, além de todas as casas e edifícios relacionados, fossem entregues ao comitê na Inglaterra para que pudessem ter controle direto sobre as propriedades. Quando William Carey, agora com 55 anos, leu a ordem, escreveu de pronto ao comitê e anunciou que não tinha intenção de entregar a propriedade. Ele argumentara como fizera no livro A Inquirição, 24 anos antes, que uma missão não podia ser executada com sucesso a partir do outro lado do mundo. Levava muito tempo para comunicar os problemas à Inglaterra e receber as decisões de volta. O comitê não fazia ideia das circunstâncias enfrentadas pelos missionários na Índia. William também pedia desesperadamente a John Hilland que tentasse fazer o resto do comitê compreender. Em 1816, John Hilland morreu. Os 3 seguradores da corda originais agora haviam partido. William também recebeu outras más notícias nesse tempo. Seu pai, com quem mantinha contato regular, morrera. Se William chegar a cogitar voltar à Inglaterra para uma visita, esses pensamentos desapareceram depois disso. Para onde quer que olhe, escreveu William sobre a Inglaterra, vejo um espaço em branco. Se eu fosse revisitar esse querido país, teria que formar um novo conjunto de amigos. Em agosto de 1817, a paz difícil que existia entre os antigos e os novos missionários em Serampore foi abalada, agora com a chegada de William Pierce e sua esposa. William Pierce era um impressor experiente e deveria ter ajudado William Varge. O problema é que o comitê na Inglaterra enviara William Pierce para a Índia e ordenara que ele ficasse em Serampore. Até então, os missionários de Serampore tomavam a decisão final sobre o local onde os novos missionários deveriam servir. Com o passar dos anos, várias outras estações missionárias foram estabelecidas por toda a Índia, e a maioria dos novos missionários eram enviados para ajudar as equipes nessas estações. No entanto, desta vez o comitê havia dito onde queria que o novo missionário fosse colocado. Embora isso não parecesse um grande problema, em especial porque Pierce era um impressor e a gráfica ficava em Serampore, a atitude mostrou a William Carey, Joshua e William Varge que o comitê na Inglaterra os estavam desafiando pelo controle da missão na Índia. A situação toda pesou no coração de William. Ele fora à Índia realizar o trabalho pacífico de compartilhar a mensagem do Evangelho, não para discutir e contender sobre quem controlava a missão. Ao mesmo tempo, William estava preocupado com Félix, que ficara deprimido e mentalmente instável após a morte de sua família. Além disso, a saúde de William não andava boa. William estava andando em uma carroça puxada por um único cavalo, quando de repente o animal disparou. Ele foi forçado a pular por sua segurança, mas ao fazê-lo, quebrou vários ossos do pé. Foram necessários muitos meses para a cicatrização dos ossos, obrigando-o a ser levado para a Universidade de Fort Williams e trazido de lá. Mesmo depois de seu pé ter se curado, William passou a mancar pelo resto da vida. No final de 1817, os jovens missionários e suas famílias deixaram Serampore e, com a aprovação e o apoio da Sociedade Missionária Batista, estabeleceram um centro missionário próprio a 22,5 km rio abaixo, em Calcutá. Lá eles estabeleceram uma missão idêntica à missão em Serampore, completa, com uma gráfica, igreja, escola e centro de tradução. William não se importaria tanto com isso se tivesse ido a alguma outra parte não evangelizada. Contudo, estabelecer um centro idêntico em Calcutá
era desperdício de recursos e uma duplicação de esforços, porque a missão de Serampu já havia estabelecido um centro missionário em Calcutá, no qual os cristãos que haviam sido hindus compartilhavam a mensagem do evangelho com outros hindus. De fato, a situação toda levantou muitas dúvidas na mente das pessoas em Serampu, como também em Calcutá. William esperava que as pessoas ignorassem tudo e não ficassem perturbadas ou confusas com isso. No entanto, havia quem não podia ignorar a situação, e os estranhos acontecimentos entre os missionários se tornaram assunto regular de fofoca. Apesar da situação entre os missionários, os governantes britânicos da Índia perceberam o valor do trabalho missionário. Os missionários abriram escolas, traduziram documentos e eram principalmente uma presença pacífica, aonde quer que fossem. Lord Hastings, o novo governador-geral da Índia, convidou William Carey Joshua para um jantar, a fim de discutir com ele o envio de missionários a Rajputana. Mais ou menos na mesma época, David, residente comercial das áreas recém-abertas, no sopé dos Himalaias, escreveu implorando que missionários fossem enviados para lá. Pela primeira vez em todos seus anos na Índia, William Carey estava na estranha posição de ser procurado pelos funcionários do governo, mesmo quando era ignorado pelos missionários mais jovens e pela sociedade missionária que ele ajudara a fundar na Inglaterra. Era uma reviravolta amarga dos acontecimentos e uma que o perturbou mais do que qualquer outra coisa que ele teve que suportar em sua vida. Ele ficou especialmente entristecido quando foi acusado de reunir riquezas pessoais. Nada poderia estar mais longe da verdade. Sim, ele era bem pago por seu trabalho como professor na faculdade. No entanto, todo o dinheiro que ganhava fora retornado para o trabalho da missão desde o dia em que deixou a Inglaterra. William recebeu apenas 600 libras da sociedade missionária para o sustento pessoal. Em troca, ele dera à missão pelo menos 40.000 libras, o que em 1817 era uma fortuna. William deu mais dinheiro para a Sociedade Missionária Batista na Índia que qualquer outra pessoa em qualquer lugar do mundo. William não contribuiu para a missão apenas com dinheiro, mas com 24 anos de sua vida. Por alguma razão, os membros do comitê na Inglaterra não haviam feito as contas para ver a verdade pura e simples por si mesmos. Em relação a essa situação, William escreveu ao filho Jabes: "Nada do que já vi na minha vida, e encontrei muitas coisas angustiantes, atormentaram tanto o meu espírito quanto essa diferença." Ainda assim, William Carey, Joshua e William Ward continuaram em Serampu. Jabes e Mary Carey retornaram de Ambon, que havia sido reivindicada pelos holandeses no final da Guerra Napoleônica na Europa, e se ofereceram para ir a Rajputana. Ao mesmo tempo, o filho de William Ward começou o trabalho missionário na Índia de Sumatra, nas Índias Orientais holandesas. William, contudo, ainda estava preocupado com Félix. A cada 6 meses ele recebia uma carta do filho. Até onde ele sabia, Félix ainda estava vagando em torno de Assam, reunindo amostras botânicas e aprendendo novas línguas. Em 1818, em uma viagem para o leste até a estação missionária de Chattanooga, William Ward se encontrou com Félix e o persuadiu a voltar a Serampu. Todos ficaram encantados ao vê-lo quando chegou, e havia muito trabalho para ele fazer. Félix falava bengali como um nativo, e logo foi colocado para trabalhar na supervisão do mais recente projeto da missão, a produção de jornais e revistas. Havia 3 publicações. A primeira era uma revista mensal chamada Placa de Sinalização. Era para crianças em idade escolar e continha artigos sobre animais, aventuras, exploradores e acontecimentos atuais. Muitas escolas na Índia pediam cópias para os alunos e logo a missão estava publicando 3.000 cópias mensais. O segundo projeto era o Espelho de Notícias. Este foi o primeiro jornal a ser publicado em uma língua asiática e também foi muito popular. Nenhum projeto nem o outro publicavam muitos artigos sobre o cristianismo. Os missionários em Serampu estavam preocupados com o bem-estar educacional e espiritual do povo indiano. Assim, eles acreditavam que qualquer coisa que fizesse as pessoas pensar e entender mais sobre o mundo à sua volta, também os desafiaria a olhar mais de perto a própria vida, incluindo as crenças religiosas. A terceira publicação era mais abertamente cristã. Ela era escrita em inglês e foi chamada Amigo da Índia. Dentro da revista havia artigos de interesse geral e muitas notícias sobre o que ocorria no país.
William Carey usava a revista para lembrar as pessoas dos horrores da prática do sati, como também do sacrifício de crianças. Embora o infanticídio tivesse sido oficialmente proibido, quase 20 anos atrás, ainda era praticado em segredo em alguns lugares. O que mais incomodava William era considerar o sati legal em um país sob domínio britânico. William escreveu vários artigos contando como noivas muito jovens, algumas com apenas 11 anos de idade, eram forçadas a ir para a pira funerária do marido. Garotas tão jovens que às vezes nem tinham encontrado o marido ainda. Elas haviam sido casadas por seus pais quando tinham 3 ou 4 anos de idade e se mudariam para a casa do marido com quem iriam viver quando chegassem à idade fértil. Muitas vezes a família do marido insistia para que a noiva fosse queimada até a morte, para não ter direito sobre a propriedade do marido. Félix adorava trabalhar com William Vardy. Juntos eles formavam uma grande equipe. No tempo livre, Félix traduziu O Peregrino e uma história da Índia inglesa e da Inglaterra para o bengali. Seu pai usava os livros nas aulas da faculdade. Com Félix Carey de volta a Serampore, William Vardy se sentiu à vontade para viajar de volta à Inglaterra para uma pausa. Era a primeira vez que ele retornava à Inglaterra depois de 20 anos. Ele planejava se reunir com o comitê da Sociedade Missionária enquanto estivesse na Inglaterra e explicar a situação em Serampore. Ele esperava que essa visita ajudasse a suavizar algumas dificuldades existentes entre os missionários e a sociedade missionária. Enquanto William Vardy estava fora, William Carey e Joshua começaram a dar vida ao próximo sonho. Desde os primeiros dias com o Dr. Thomas, William Carey sonhara com uma faculdade semelhante à faculdade de Fort William para os indianos. Já havia 2 faculdades para os indianos em Calcutá, uma para hindus e outra para muçulmanos. No entanto, William Carey queria abrir uma faculdade para os cristãos. Até o momento, os estudantes cristãos não tinham permissão para se matricular em nenhuma outra das faculdades. Até agora, cerca de 600 indianos haviam se convertido ao cristianismo e sido batizados por William. William estava ansioso para que muitos desses convertidos continuassem sua educação de modo especial com o aprendizado de sânscrito, para poderem contar a mensagem do Evangelho a outros indianos instruídos. William queria que a faculdade de Serampore, como ele a chamara, fosse um lugar onde os cristãos de todas as denominações se sentissem bem-vindos. Isso, no entanto, colocou de novo em desacordo com o comitê da Sociedade Missionária na Inglaterra. A comissão lembrou a William e Joshua que ela era uma sociedade missionária batista e enviava missionários batistas para iniciar igrejas e escolas batistas. De volta à Inglaterra, William Vardy foi capaz de amenizar um pouco o desacordo, mas o comitê não via valor algum em apoiar uma faculdade internacional. Os dinamarqueses de Serampore compreendiam que William Carey estava tentando fazer melhor do que sua equipe de apoio inglesa. O rei da Dinamarca acompanhou com cuidado o trabalho da missão e doou 5 acres de terras adjacentes à missão para a construção da faculdade. Logo depois, o governador-geral concordou em ser um patrono da faculdade e também fez doações para o fundo de construção do prédio. O governo britânico chegou a concordar em pagar o custo da contratação de um professor de medicina. William Vardy regressou à Índia com 5.000 libras, coletadas dos cristãos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. A Sociedade Missionária Batista não havia aprovado que ele pedisse dinheiro aos batistas para a nova faculdade. Contudo, de qualquer maneira, muitos batistas contribuíram de modo individual. Apesar de todos os outros deveres e das responsabilidades de começar uma nova faculdade, William desejou por muito tempo fazer outra coisa. Ele queria estabelecer uma sociedade para ajudar os jovens indianos a usar melhor suas terras para alimentar mais pessoas. Ele costumava falar com a esposa do governador sobre esse desejo, já que ela compartilhava o amor às plantas. Ela o encorajou a fazê-lo, e assim, em 1820, William Carey fundou a Sociedade Agro-Horticultura da Índia. A esposa do governador se inscreveu como o primeiro membro da nova sociedade. William e Charlotte gostavam de sediar as reuniões da sociedade em sua casa. Era emocionante para eles o encontro com outras pessoas que amavam as flores e as árvores da Índia, tanto quanto eles. Aos 59 anos de idade, pode ter parecido aos de fora que era hora de William Carey desacelerar e aproveitar a velhice, mas ele não pensava assim. Ele lutou contra os obstáculos enormes a vida toda e a luta ainda não havia terminado.